és a minha herança. Tu és o meu sonho. Graça e paz, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. Mais uma segunda-feira, reunião de oração online. Louvado seja o Senhor, porque temos essa instrumentalidade para podermos usar e chegar aí até a sua casa, para juntos podermos adorar, bendizer, glorificar ao Deus que é santo. A sua palavra, lá no Salmo de número 66, ela vai dizer assim para nós: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos todos os nossos inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, e louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos nos colocar diante dele, porque sabemos que Deus cuida de nós. E nesse tempo de oração, nós vamos adorar, bendizer a Ele cada dia, cada vez mais e mais, com mais intensidade. E é importante a gente colocarmos aí diante de Deus, fazermos nesse momento uma pausa para pedir a Deus que venha sobre nós aquela oração individual que você vai pedir a Deus para falar o seu coração, para você entrar nessa atmosfera, na ação do Santo Espírito de Deus, para que juntos possamos clamar a Ele, pedir a Ele, como o Salmo diz, aclamai. Vamos pedir, vamos chamar, vamos pedir a Deus que venha sobre nossas vidas. Dá uma pausa agora e faça essa oração, pedindo a Deus que abençoe seu coração, sua vida, nesse tempo de reunião de oração que teremos agora. Deus, nós louvamos o Teu nome, bendizemos a Ti na beleza da Sua santidade. A Sua palavra diz que nós podemos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, cantar ao Senhor, adorar o Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor que comanda céus, terra, todas as coisas, e nos colocamos diante de Ti nessa reunião de oração online, justamente para, juntos como igreja, amigos, que também estão online conosco nessa hora, podemos Te adorar, Te bendizer e glorificar o Teu santo nome. Deus, a despeito de qualquer situação que vivenciamos hoje, leva, Deus, cativo o nosso coração ao Teu trono de glória, leva, Deus, também cativo os nossos pensamentos ao Teu trono de glória, para que juntos, ó Deus, possamos neste momento adorar o Senhor, bendizer o Senhor, independentemente daquilo que está nos acontecendo, independentemente dessa pandemia, das crises, das enfermidades, das dores, independentemente de qualquer coisa, queremos nos ligar no Senhor nessa hora, porque o Senhor é o Deus que controla todas as coisas e acima de tudo está o Seu nome, está o Seu poder, está a Sua glória. E mesmo que venhamos a sofrer alguma coisa, mesmo que aconteça algo na nossa vida, mesmo que venha o sofrimento sobre nós, o Teu nome é glorificado das nossas vidas e nós assim nos colocamos diante do Senhor, ainda que qualquer coisa venha sobre nós. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Pai. A minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto,
haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia! Glória ao Cordeiro de Deus. Nós podemos nos alegrar nele, somente nele. Abacuque capítulo 3, verso 17 até o verso 19. Abacuque capítulo 3, verso 17 até o verso de número 19 diz assim para nós: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, para o louvor e glória do nome dele. Quando nós cantamos uma canção dessa, não podemos cantar simplesmente por cantar. Ela é a expressão da palavra de Deus. O profeta Abacuque fazendo essa declaração, uma declaração de confiança. E surge uma pergunta para o meu coração, para o seu coração: como está a confiança da nossa vida? Como está a confiança em nós? Ou até mesmo podemos uma segunda pergunta: onde nós estamos colocando a nossa confiança? Porque essa confiança, ela pode ser e trazer, resultados exponenciais. E no caso do texto, o resultado aqui é a alegria no coração do profeta. E ele diz que pode acontecer o que for, ainda. E ele começa a enumerar coisas, situações, circunstâncias que sobrevieram sobre o povo daquela época. E nós hoje, em pleno século 21, nós hoje em pleno, no meio de uma pandemia, de uma crise, quantas coisas também vêm sobre nós. E ele aqui está dizendo e usando as figuras de linguagem: figueira, fruto, oliveira, campos, ovelhas, currais.
coisa do seu dia a dia, que ele vivenciava ali junto com o seu povo, coisa que era comum, na sua época. E ele então, olhando para tudo isso que fazia parte da sua história, da sua vida, do seu dia a dia, da sua sobrevivência, daquilo que ele vivenciava todos os dias junto com todo o povo, ele está dizendo, ainda que. Aqui ele coloca para nós a possibilidade da falta. Aqui ele coloca para nós a possibilidade da morte. Aqui ele coloca para nós a possibilidade de não produzir, de não ter produção. Aqui ele coloca para nós a possibilidade de coisas darem errados. Errado, sim, na nossa caminhada, na nossa vida. Mas o mais importante aqui não é os conteúdos, não são, os conteúdos. Mais do que isso, o que ele coloca em xeque aqui, o que traz à tona ele faz a declaração: pode vir faltar, pode não florescer, possa ser que não tenha fruto, possa não ter produção, pode ser que não tenha mais mantimento, pode ser que ovelhas desapareçam, pode ser que os currais não tenham mais nada. A possibilidade que pode se tornar uma realidade. Vamos contextualizar para os dias de hoje? Vamos pensar no que nós vivenciamos hoje e que pode trazer para nós também essas mesmas convicções. Ainda que o desemprego chegue, ainda que os nossos filhos não floresçam, ainda que a nossa sementeira ou nossa despensa não tenha fruto, ainda que a saúde vá embora e não consigamos produzir o sustento para nossas casas, trazendo o mantimento, ainda que sejamos levados até mesmo pela própria morte, ainda que pergunta, ou digo, que convicção precisamos ter? Que a despeito de qualquer coisa, de qualquer situação, aprendermos que a nossa alegria não pode, não deve estar baseadas ou pautadas nessas coisas. A minha, a sua, a da nossa família, não podem ter como base as coisas que vivenciamos no nosso dia a dia. Mas o mais importante é que ele não fica só trazendo ou sendo profeta do caos. Não. Ele faz uma leitura do seu cotidiano, do seu dia a dia. Ele olha para as coisas que estão à sua volta e para muitas coisas essenciais para a sua história, para a sua vida. Ele vê que tudo isso aqui se faz necessário, mas ao mesmo tempo ele traz esperança. E a esperança dele não está agarrada, fixada na figueira, na vide, na oliveira, nos campos, nas ovelhas ou nos currais. A perspectiva dele de ter uma alegria no seu coração está justamente naquele que domina todas as coisas, naquele que tem o poder, naquele que é criador, naquele que sabe o que está fazendo, naquele que, a despeito de qualquer coisa, de qualquer situação, está conosco. E o profeta diz: todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Que declaração extraordinária! Que declaração maravilhosa! Todavia, e é interessante que quando ele coloca esse todavia aqui,
Ele está dizendo: eu vou mudar de assunto. O assunto vai ser outro. Vou tirar o foco disso que eu estou acabando de dizer e vou colocar o foco em outro lugar. Ele está dizendo para mim, ele está dizendo para você: todavia, eu me alegro no Senhor. Quando nós confiamos em Deus, fica mais fácil nos alegrar nele. Agora, quando nós confiamos na figueira, na vide, na oliveira, nos campos, nas ovelhas, nos currais, quando nós assim o fazemos, a alegria pode ir embora quando essas coisas forem embora. E não é isso que Deus quer de nós, não é isso que Deus quer para nós. Pelo contrário, nós precisamos aprender a dizer como o profeta: muda o assunto, muda o foco, porque ele diz: todavia, agora ele vai começar a falar de outra coisa. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que tal você pegar esse todavia aí, hein? Colocar um todavia na sua vida, um todavia na sua história. Muitas são as notícias, muitas são as coisas que chegam a nós. O desespero pode bater, a falta de esperança pode vir, as notícias vão trazendo aquele negócio ruim para dentro de nós. E é nessa hora que nós podemos usar o todavia. E aí o profeta, ele completou do jeito dele. Ele disse: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. E o que você vai colocar aí? O que você vai colocar aí da sua casa, depois do todavia? Depende de você, depende de nós. Podemos pegar emprestado essa mesma expressão do profeta: eu me alegro do Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. E nós podemos até mesmo completar mais e mais, mais e mais. O todavia para frente é comigo, é com você. No entanto, nós precisamos mudar o foco, virar a chave, porque ainda que passemos mal, ainda que o Covid venha sobre nós, ainda que o desemprego chegue, ainda que a saúde vá embora, ainda que não tenha mais esperança, ainda que um monte de outras coisas que podem estar acontecendo conosco nesses dias de pandemia, nesses dias de luta, o importante ou o mais importante é: todavia, eu me alegro no Senhor. É isso que eu e você precisamos fazer urgentemente. Todavia, eu me alegro no Senhor. Mas só consegue fazer isso quem confia em Deus, cuja confiança não esteja aí na figueira, não esteja na vide, não esteja na oliveira, muito menos nos campos ou nos bens, ovelhas, mas a sua confiança direcionada em Deus. Aí sim, fica mais fácil a gente dizer: eu me alegro no Senhor. Não perde isso não. Não deixa nada tirar a sua alegria do Senhor. Confia nele, se entrega a Ele, mesmo que as coisas estão dizendo o contrário, mesmo que as situações estejam fora de controle, mesmo que você acha que ou pense que não vai ter nada, não vai acontecer nada de novo, mesmo que você chegue à conclusão de que não era para a vida estar assim,
Confie no Senhor, coloque a sua vida nas mãos dEle, se alegre no Deus da sua salvação, esse Deus que, como diz o profeta aqui no verso 19, o Senhor Deus que é a minha fortaleza, que cuida de nós, Você pode viver pensando nas coisas que estão acontecendo, que vão acontecer. Você pode viver com medo na sua alma, no seu coração. Você pode viver atento às coisas e situações e ficar ansioso. Pode viver do jeito que você quiser, mas eu te digo, coloque o todavia na sua história. Coloque aí um todavia e logo depois declare para você mesmo, declare para Deus, declare para o inferno, declare: eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação, que tudo vai ficar diferente, tudo vai mudar, com certeza, porque esse Deus em cuja presença estamos é um Deus que vai suprir as nossas necessidades, sejam elas quais forem. É um Deus que vai cuidar de nós a despeito de qualquer situação e circunstância. É por isso que nós podemos, eu e o Renato aqui, e você aí da sua casa, nós podemos cantar esse refrão de novo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, nós podemos adorar o Senhor, porque nós colocamos um todavia na nossa história. Nós colocamos ali todavia, vírgula, e vamos mudar esse negócio hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a sua vida seja transformada e possamos juntos nos alegrar no Senhor. Adoremos a Ele. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Não foi por acaso que o Senhor deixou registrado essa palavra, não foi. O Senhor tem propósitos para se cumprir. E falta, Deus, ou há falta de alguma coisa, Pai, se for pensar nas coisas cotidianas, como o Abacuque estava pensando aqui, o profeta estava pensando aqui, vai ter falta, Deus. Na nossa vida inteira, não é toda a abundância, não. É por isso, Deus, que nós podemos dizer ainda que, e logo depois colocar um todavia e dizer: o Senhor é a nossa alegria, é a nossa confiança, é o nosso sustento, é o nosso provedor. Vai agora, Deus, em cada casa, em nome de Jesus, visita cada lar, Senhor, e faz com que cada um, Pai, possa entender a sua palavra e vivenciar as verdades que a alegria do Senhor pode nos proporcionar, que a presença do Senhor pode nos proporcionar, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos conduza a confiar mais e mais em Ti, e como resposta e como consequência e como benefício dessa confiança, Deus, a nossa alegria estará cada dia mais firme em Ti, Pai, em Ti, Senhor. Pega essa palavra, Deus, implementa no nosso coração, aumenta, Deus querido, a nossa certeza e convicção de que, a despeito de qualquer coisa, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que tem e é a nossa fortaleza, o Senhor é quem cuida de nós,
mesmo ou a despeito, ou ainda que a pandemia venha sobre nós, que a crise venha sobre nós, sobre tudo isso, ó Deus, está o Senhor e confiamos em Ti. Vem, ó Deus, opera, Senhor, e faz grandes coisas no nosso coração e na nossa vida. É o que nós pedimos agora, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém e amém. Que bom, irmãos, podemos ver que a palavra de Deus cuida de nós através da manifestação do próprio Espírito de Deus. Deus deixou registrado essa preciosidade para nos dar uma injeção de ânimo, uma injeção de coragem, uma injeção de podemos seguir em frente, a despeito de qualquer coisa. Amém. Glória a Deus. Você vai parar agora para dar uma pausa, e nessa pausa de oração você vai colocar diante de Deus e confessar os seus pecados a Ele, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus, verdade, e isso pode estar atrapalhando alguma coisa ser resolvida na nossa história, na nossa vida, ou até mesmo para aumentar a nossa confiança e, consequentemente, a nossa alegria no Senhor. Então, para aí, dá uma pausa e vai lá. Faça como Davi, confesse o pecado, porque enquanto ele calou o pecado, ele sofreu. Enquanto ele escondeu o pecado, ele sofreu. Mas Deus registrou isso na história para servir de exemplo para nós, para a gente também nos achegarmos diante dele e, coração contrito e quebrantado, confessar a Ele as nossas falhas. Vai lá, dá a pausa, confessa seu pecado. Quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Muito bom. Abre o canal, libera o canal para a gente achegar mais e mais diante de Deus. E nesse achegar-se a Deus, a Bíblia mesmo diz que Ele não despreza coração contrito e coração quebrantado. Louvado seja o Senhor por isso. Mas nós estamos no momento de oração, para clamar por vários momentos, vários pedidos, e não nos cansamos como igreja, não podemos descansar em clamar e pedir a Deus que traga aí o fim da pandemia. Nós já temos algumas notícias de vacinas sendo testadas, fabricadas, resposta das nossas orações, irmãos. Mas vamos continuar até que definitivamente apareça a vacina para a gente poder ter mais tranquilidade. Nossa confiança, gente, não está na vacina, está em Deus. E Ele vai usar a tecnologia, a ciência, os cientistas, os médicos, para trazer isso para nós. Então nós vamos dar uma pausa aí e nós vamos orar pelos profissionais de saúde, nós vamos orar pelas vacinas, vamos orar aí também para que Deus levante recursos financeiros nas nações, para que a vacina possa chegar a todo mundo, para podermos clamar a Deus e dê condição às nações, ao mundo, para descobrir, para ter eficácia, para funcionar e para que todos possam ter a vacina disponível. Vamos orar, profissionais de saúde, e para que a vacina chegue até nós. Dá uma pausa aí e vamos lá orar. Se Deus quiser, breve, como acabamos de orar, teremos as vacinas aí disponíveis para todos. E bênção na vida dos profissionais de saúde e também que cada família receba aí, cada nação tenha condição. Joia, coisa boa. Mas vamos continuar orando. O apóstolo Paulo, como a gente sempre diz aqui,
e não podemos deixar de dizer, estamos no ano de eleição. Eleição. Vamos às urnas. Ainda não sabemos como vai acontecer isso tudo, mas nós podemos parar agora para orar. Vamos orar para que lá no tribunal eleitoral, aqueles homens que definem como que as coisas andarão, vamos orar para Deus dar sabedoria e graça para eles. Pensar que um monte de gente ao mesmo tempo vão estar aí, vai estar nas salas de escolas, nas filas, para poder executar e efetuar o seu voto. Vamos orar a Deus para que eles tenham ideia de como fazer isso da melhor maneira possível. Então, processo de eleição, daqui até a data, oremos e aproveitemos para orar pelos nossos governadores. Foi isso que Paulo falou, para que oremos por todos aqueles que são investidos de autoridade, e os nossos governadores precisam das nossas orações, desde o presidente até o vereador. Aproveitando, você vai também orar pela sua cidade, para que Deus abençoe a gestão aí na sua cidade. Dá uma pausa e vai lá orar por esse assunto, por esses assuntos, digo. Louvado seja o Senhor. Esses dias eu estava vendo aquela série de Jesus que está passando na televisão, e teve um momento que ele chegou na cidade e a narrativa do texto bíblico estava sendo apresentada ali. Naquela cidade, Jesus, diz o texto, e foi mostrado no episódio, que Jesus curou a muitos. A muitos. E eu fiquei pensando naquele negócio todo, porque o texto não disse que ele curou todos, mas ele disse que curou muitos. De certa forma, nós, olhando para esse episódio, nós também podíamos fazer essa oração a Deus. Cura muito, Senhor. Nós temos aí notícias de pessoas que testaram positivo por Covid-19, principalmente da nossa igreja. Pessoas na cidade testaram positivo para Covid-19, outros que ainda não fizeram o teste, mas estão com todos os sintomas. E é momento então de nós, como igreja, orarmos por cura do Covid-19 na vida dos nossos irmãos da igreja, na vida das nossas famílias, pessoas dos nossos familiares, na vida de amigos que conhecemos, para Deus curar a muitos. E as reportagens que nós vemos sobre números de pessoas que são curadas, ou que são tratadas, ou que já estão liberadas da quarentena porque são livres do Covid-19, também nos dá uma noção de muitos. Louvado seja o Senhor. Mas nós podemos continuar a nossa oração para que muitos sejam curados. E é bom ressaltar na nossa oração agora que nós não vamos orar só para as pessoas serem curadas do Covid-19. Vamos orar para que também outras enfermidades possam ser curadas. E talvez virão algumas aí na sua mente, no seu coração, de famílias e pessoas que estão doentes com outro tipo de enfermidades que precisam de oração. Então dá uma pausa aí mais uma vez e vai lá orar para que Deus venha curar e curar a muitos. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar.
teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o mar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou ao seu. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Eu sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o mar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvidas ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvidas ou se acreditas, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o mar já houvesse, Ele
ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu, ninguém explica Deus. Glória ao Cordeiro de Deus. Essa é uma convicção que nós precisamos ter. Servimos a um Deus que criou todas as coisas. O universo se formou porque Ele deu a palavra. Ele falou, Ele disse. E quando Deus fala, quando Deus abre a boca, coisas novas acontecem. Quando Deus age, tudo muda. E nós podemos nos colocar diante dEle, sempre, 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 sempre em oração. E agora nós vamos para os nossos pedidos de uma forma geral. Nós vamos dar uma pausa e vai aparecer para você aí todos os pedidos que nós iremos fazer nesse tempo de oração. Dá uma pausa e observa os pedidos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa declaração das Escrituras Sagradas que diz para nós, sem fé é impossível agradar a Deus, faz todo sentido. Porque nós acabamos de apresentar a Ele vários pedidos, tanto gerais como pessoais, familiares. Agora a gente precisa crer que Deus, o próprio Deus, trará a resposta. Mesmo que, como nós cantamos e falamos aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da videira não exista, os campos não produzam, ainda que as ovelhas sejam levadas, ainda que Deus é o Deus que pode responder às nossas orações, porque no meio do caos não tem como explicar Deus e nem a sua ação. Nós precisamos é crer. E nós queremos fechar essa reunião de oração. Quero orar por você, com você, para que Deus possa manifestar a bondade dEle todos os dias nas nossas casas e nos dar coragem, força para prosseguirmos, para caminharmos na direção dEle, para a glória dEle. Feche seus olhos. Quero orar com você e por você. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento de oração que passamos juntos, por saber, ó Deus, que o Senhor é o Deus que ouve e responde às nossas orações. E nós apresentamos a Ti, como o apóstolo Paulo mesmo nos disse para fazermos, apresentar diante de Deus todas as coisas. Assim o fizemos, Pai. E assim nós clamamos, que o Senhor traga respostas. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos do Teu agir, do Teu poder, da Tua glória sobre nós. Precisamos ver o mover do Senhor. Visita, Deus, cada um que está online conosco agora, sua família, sua casa, seu trabalho, sua sementeira, seu presente e o seu futuro. Visita, Deus, cada família para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa, Deus, aumentar a fé, que o Senhor possa fazer-nos com que cada vez acreditem mais e mais naquilo que o Senhor pode e deve fazer e tem propósito de fazer nas nossas vidas e corações. Ó Deus, nos tira ou tira de nós o desânimo, a falta de coragem, a falta de fé. Tira de nós, ó Deus, a falsa perspectiva de que nada vai acontecer. Ó Pai, coloque em nós esperança, fé, coragem. Ó Deus, coloque em nós a convicção de que o Senhor há de intervir, de que o Senhor há de se levantar em nosso favor ou a nosso favor. Faz isso, Pai, para o Teu louvor e para a Tua glória. Que cada um seja tocado, cada um seja abençoado, cada um receba do Senhor aquilo que tem para receber. E a Tua glória e a Tua manifestação sejam reais, ó Deus, cada dia mais e mais, na vida e na família de cada um de nós. Que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as ternas e eternas consolações
e os dons do Espírito Santo sejam sobre todos nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, até que o Senhor Jesus Cristo volte em glória e nos leve para a eternidade. Amém e amém e amém. Que bom saber que você esteve conosco até agora. Deus continue abençoando sua vida e continue abençoando seu coração. E agora eu quero te fazer um pedido especial. Sim, vai aparecer aí em qualquer canto aí da tela um telefone. E nós teremos, como sempre temos, de 15 em 15 dias, a nossa reunião de oração. Eu quero que você envie para nós aí, por esse telefone, o WhatsApp, o seu pedido. Coloca lá no WhatsApp. Na próxima reunião de oração, nós vamos pegar o seu pedido, pegar o que você mandou para nós e vamos orar aqui, junto com todos os que estão conosco, falando quem mandou e qual é o pedido, para a gente poder fazer um tempo só de oração para aqueles que mandaram os seus pedidos através do nosso WhatsApp, tá bom? Então, anota o telefone aí, coloca na sua agenda, manda para nós o seu pedido, que na próxima reunião de oração online, daqui a 15 dias, nós falaremos, oraremos juntos nesse momento de oração. Uma semana nós temos a reunião de oração online, que é mandado para você o link. Na outra semana a família reúne e a família faz a sua oração ou a sua reunião de oração. E a semana posterior, mais uma vez, nós enviamos o link de 15 em 15 dias para juntos podermos orar e buscar ao Senhor como segunda igreja, como congregação de Irajá e como amigos que estão espalhados do Brasil e fora do Brasil. Esperamos aí o seu pedido de oração, tá joia? Vamos combinar assim: que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus faça resplandecer sobre ti a paz, a luz e cada dia te dê mais e mais condições de viver para a glória dele. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe a sua vida. Seu pastor Denilson.